Então, aqui, ó, um exemplo, né? Essa figura de Gomes, que é um hematoma subcapsular. Olha lá, então como fica. Porque a cápsula do rim, ela é interessante, porque ela é bem espessa e ela aguenta altas tensões. Então, o parênquima renal está sangrando, a cápsula ela vai segurar, ela consegue segurar, ela não rompe facilmente, dificilmente ela rompe, tá? Dificilmente ela rompe. E nessa figura também de Gomes, olha que interessante, isso aqui tudo, olha, nessa parte radiopaca, aqui tudo é um hematoma retroperitoneal. E olha aqui na imagem do gato, olha o tamanho disso aqui. Então, o histórico desse animal, eles entraram para intervenção cirúrgica, né, por conta desse hematoma retroperitoneal, para fazer a remoção ali de tudo, 3 semanas depois. Esse gato tinha o histórico de ter sofrido trauma há 3 semanas antes. Tá vendo como a coisa para sozinha, ela se resolve, e aí ele entrou 3 semanas após, depois de um trauma, completamente estabilizado dos outros sistemas, para uma intervenção cirúrgica segura. E o tratamento cirúrgico, né? Como que é feito nesses animais com contusão, né? Com trauma fechado, que é o que mais o cirurgião gosta, né? Isso que eu falo para vocês, cirurgião de emergência, eles têm que ser cirurgiões diferenciados. A gente adora uma cirurgia, mas a gente tem que saber muito bem o momento de realizá-la, né? Ou melhor, quando não realizá-la, né? Porque todo mundo quer pôr paciente na mesa cirúrgica, todo mundo quer operar o paciente, tá? Então, a gente tem um tratamento também cirúrgico para os pacientes, lógico, de trauma abdominal, porque não seguem os critérios que a gente viu lá nos algoritmos, né? Então, quais são as indicações imediatas de celiotomia exploratória? Instabilidade hemodinâmica, como eu falei para vocês, então uma pressão arterial sistólica menor que 90 e menor que 100 em cão e menor que 100 em gato, recorrente, apesar da reposição volêmica, evidência de sangramento intraperitoneal. Então, como que a gente faz com esse paciente? Ele chega, ele vai estar com uma pressão aí por volta de 60, dá o maior susto na equipe, começamos todo o ABC, começou a monitoração, começamos o resgate volêmico. Fizemos primeiro, o FAST nessa hora chegou, viu, junto com tudo isso, viu aonde está, quanto que tem de sangramento. Fizemos o FAST, começa a reposição volêmica. Começou a reposição volêmica, podemos fazer a faixa, fizemos a reposição volêmica uma vez, não deu certo, 2 vezes, podemos já começar os vasoativos, mas tudo tem que ser tentado a reposição volêmica antes. E aí o FAST chegou de novo, aumentou num sítio, aumentou no outro, aumentou em 2 sítios, aumentou muito. Então, tá vendo? Tudo é uma interação, é uma equipe interagindo tudo junto. Eu sei que às vezes é muito complicado, porque o cirurgião está às vezes trabalhando sozinho, né? E com um anestesista tá ali. Então, assim, eu não tenho uma equipe de multiprofissionais, né? Mas no serviço de emergência que a gente tenha, que a gente está oferecendo serviço de emergência para nossos animais, a gente tem que ter um pouco mais, a equipe tem que ser um pouco maior, né? Para a gente poder realmente servir, né? Oferecer esse serviço de qualidade que os nossos animais merecem, tá? Então, ele está instável hemodinamicamente depois de resgate volêmico. Então, não adianta não querer fazer o resgate volêmico no animal, ele vai estar em instabilidade, né? Até por conta do trauma, de uma forma geral, das lesões do trauma, tá? Sinais de irritação peritoneal, então, assim, no FAST consegue ver, tem irritação peritoneal, enfim, né? A gente tem alguns indícios, tanto no ultrassom, lógico que uma tomografia é o ideal, uma vídeo, que a gente viu nos algoritmos, mas a gente consegue fazer muita coisa com os FASTs e com o raio-x. O FAST ou lavado positivo e potencial recorrente e o pneumoperitônio. Então, isso são indicações imediatas de celiotomia. Tá? Então, a abordagem cirúrgica do paciente com trauma, a gente tem que considerar 2 situações. O procedimento cirúrgico para controle de danos, para reparação e controle de danos, e procedimento cirúrgico definitivo. Né? Então, quando a gente pensa em trauma, em abordagem cirúrgica de paciente com trauma, a gente tem 2 formas. Ou a gente vai fazer controle de danos, ou a gente vai fazer intervenção definitiva. Mas o que a literatura fala sobre isso? Que a prática cirúrgica padrão, a melhor cirurgia para um paciente, deve ser um procedimento único e definitivo.
Isso todo cirurgião sabe. Quando a gente vai para um procedimento cirúrgico, a gente quer ir para resolver a situação daquele animal, para não precisar mais intervir naquele paciente, né? E a primeira chance de qualquer intervenção cirúrgica é a melhor oportunidade para resolver. Isso também a gente já sabe, isso aí a gente aprende direitinho para ser cirurgião, né? Entretanto, em pacientes com emergência, a gente tem que considerar que cirurgias realizadas em até 1 hora diminuem as chances de complicação em 80% dos casos. Então, aqui entra as indicações rápidas para a intervenção cirúrgica, quando realmente é necessário. E pacientes politraumatizados apresentam maior probabilidade de morte em um procedimento definitivo do que do controle de danos, né? Então, isso aqui é muito importante. Então, assim, a cirurgia de controle de danos, ela veio para ficar, ainda bem. Posso dizer que há uns 10 anos já está se conversando bastante na veterinária sobre isso, os cirurgiões já estão bem cientes disso e ela veio para ficar e ela tem que ser usada de forma correta, né, quando está indicada. Então, a estratégia cirúrgica, a definição para controle de danos é uma estratégia cirúrgica que adia o reparo definitivo das lesões em detrimento às alterações fisiológicas decorrentes do trauma. Então, é isso que todo cirurgião tem que entender, que nesse tipo de intervenção, o que determina o final do procedimento cirúrgico são as alterações fisiológicas do paciente, e não a técnica que ele resolveu o cirurgião aplicar. O cirurgião tem que aplicar a técnica melhor com o estado do paciente, com a indicação para o paciente, tá? Então, esse foi o marco, o marco da compreensão dessa situação de controle de danos foi um estudo de Stones em 1983 na medicina. Então, o que ele viu nesse estudo, né? Que ele levava pacientes com traumatismo, né, para uma cirurgia definitiva, e ele via, assim, taxa de sobrevivência, por exemplo, ele trabalhou com, acho que 16 pacientes nesse estudo, e quando ele levou esses pacientes para a cirurgia definitiva, 1% só sobreviveu. Tá? Então, ele verificou que as cirurgias definitivas, nas lesões de pacientes traumatizados, não era o melhor caminho. Tá? E aí, em 1993, surgiu, né, a definição controle de danos por um outro pesquisador, que ele verificou que interromper a laparotomia na presença de acidose, coagulopatia e hipotermia era melhor para a recuperação dos pacientes. Então, quando eles iam para um procedimento cirúrgico, onde o paciente começava a ter uma acidose refratária, uma coagulopatia ou uma hipotermia que não se resolvia com os recursos de aquecimento do paciente, e que ele interrompia a cirurgia no sinal de qualquer uma dessas, o paciente se recuperava melhor. Então, é interromper a cirurgia quando o paciente apresentar um desses 3, né, requisitos. E aí a cirurgia vai ser reprogramada. Então, ele verificou isso, então, que aí, numa segunda oportunidade, faz a cirurgia definitiva. Então, atualmente, a sua aplicação ultrapassa os limites do trauma abdominal. A gente está falando de trauma abdominal, mas serve hoje para as toracotomias, para as cervicostomias, para os reparos vasculares, ortopédicos. Então, todos, controle de danos, eles se encaixam em todas as situações. E eu falo muito de trauma torácico, que é uma grande paixão, e lá, quem já me assistiu minhas palestras sabe exatamente isso, né? A alta taxa de mortalidade em cirurgia definitiva em paciente com trauma torácico. Tá? Então, aqui se aplica o trauma abdominal.